Maravilha. Vamos tocar num assunto. O Miller, na semana passada, em entrevista ao GE, ele disse o seguinte, entre tantas coisas que ele falou, da história dele no São Paulo, no futebol, mas ele fez uma afirmação que me gerou estranheza e discordância. E queria a opinião de vocês também. Ele chegou e falou assim, o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior do que o outro. Por favor, Grécio, qual a sua opinião a respeito da afirmação de um dos maiores jogadores da história do São Paulo? E só vou complementar, ele falou que é um pior que o outro e que atrapalha a evolução da base, né? Tem essa também. Ele tinha falado que atrapalha o uso da base. Mas assim, eu acho o Miller, ele tem esse estilo, né? De ele falar de uma forma bem ríspida, né? E tipo, ele pegou em jogadores que estão bem. Hoje o Bobadilla tá bem, a gente não pode falar que tá mal. Arboleda, como o Sombra falou, é ídolo. Pra mim já tá jogando uma bola absurda há muitos anos. Deve completar 10 anos de São Paulo até o fim de contrato. Então assim, nos últimos tempos a gente não vê esse tipo de jogador. O Ferrarese, que tá jogando uma bola absurda. É um jogador que mais arma no Campeonato Brasileiro. Então assim, hoje os estrangeiros estão indo bem no São Paulo. E não abrir espaço pra base foi com outro técnico, né? Que não tava dando espaço pra base, não era por conta de estrangeiro. Até acho que às vezes você pode ter jogador ruim que vive um momento bom. Até acho. Não é o caso do Arboleda. Mas não é o caso, acho, do Ferrarese, nem do Arboleda. Não acho que é o caso do Alan Franco. Alan Franco, realmente. Do Alan Franco. E até pelo contexto hoje do futebol, eu ponho aí, por exemplo, o Bobadilla, eu quero esperar mais pra chegar e falar, não, ele é realmente um bom jogador. O que a gente viu antes era um jogador ruim, a gente vê no momento um bom jogador. Mas, por exemplo, aí na minha opinião, pra mim o Ferrarese sempre foi bom, o Arboleda sempre foi bom, e o Alan Franco, ele vem sendo muito bom há bastante tempo com a camisa do São Paulo. E o Caleri já deu mostras que, lógico, ninguém vai comparar, o Miller jogou com o Careca. Né? Miller foi um dos 3 maiores jogadores que eu vi jogar no São Paulo. Por exemplo, se não é 3, é 5, mas tá ali, jogou demais. Mas, pô, o Caleri, num time bem montado, pode ser sim um bom jogador. Pode ser um bom jogador. Então, assim, eu dou o benefício da dúvida para pelo menos o Caleri e mais 3 que nós temos, que eu acho que são bons jogadores. Entendeu? Porque às vezes você falou assim, não, olha, às vezes você falou até do Bobadilla. O Bobadilla tá vivendo um bom momento. Mas pra ele me provar que ele é realmente um bom jogador, ele vai ter que ficar mais tempo comprovando isso. Hoje a gente pode dizer que ele tá numa boa fase. Mas continua, só isso. Não, mas o São Paulo, os estrangeiros, citei o Arboleda, o Enzo também é um bom lateral, é um lateral ok. Não tô falando que é o Marcelo ou algo do tipo, é um lateral ok. Mas eu não diria que o Enzo tá no mesmo nível dos 3 zagueiros. Concordo, mas é um jogador assim, razoável. Mas hoje no futebol brasileiro, a gente não tá mais falando da época do Miller, que tinham grandes jogadores. O futebol brasileiro hoje são jogadores razoáveis. Os melhores jogadores brasileiros estão lá fora na Europa, pô. Se for pra falar dos melhores jogadores do nível do Miller, vamos colocar esse assim, é o ponto. estão lá fora. Esse é o ponto. Eu acho assim, que o Miller, pra mim, exagerou pesado. Ele generalizou uma coisa que ele não podia generalizar. Falar que todos os gringos do São Paulo, os 9, é um pior que o outro, pra mim é exagero e sem noção. Na minha opinião. Até porque na época dele também existia jogador ruim. Então, ele foi sem... chegou a jogar, jogador ruim jogou no São Paulo. Sim, mas assim, uma coisa que... Então eu condeno. Eu acho que ele falou uma grande de uma bobagem. E acho que o Arboleda nem devia responder, acho ele, né? Respondeu na internet, acho que devia passar batido. Ou então falar, mas nós somos bons. É diferente da gente. O cara, ele se sentiu atingido, né? O problema é que o Miller foi jogador. E jogador, ele não gosta de comentarista e jogador, justamente porque eles fazem esse tipo de comparação. Eles comparam o passado, onde eles jogavam, que era uma outra coisa, pra gente era melhor, tem pessoa que acha que hoje é melhor, que o futebol é melhor que antes. Quem viu, como a gente viu, Sombra, o Miller jogar, sabe que, cara, do lado do Miller tinha só fera jogando. Se hoje o Miller jogasse, ele ia estar no nível do Neymar. Na minha opinião. Um pouquinho menos ou não, mas era um absurdo. Seleção, com certeza. Jogador de Europa. Seleção brasileira, com certeza, se ele jogasse. E jogador não gosta disso, jogador atual. Você pode ver o Neto, os jogadores não curtem. Tem o lance Memphis contra Neto. Mas os caras gostam do Caio. Sim, porque o Caio, ele não o tem Caio essa... é muito diplomático nas palavras. Então, o Caio é um comentarista mais de tática, de jogo mesmo, do que de jogador. Ele não comenta jogador, ele comenta jogo. E o Miller, você não viu, acho que vocês viram a entrevista, o Miller pegou e chegou e falou assim, eu não seria técnico porque eu não tenho paciência nenhuma com jogador ruim.
Que é uma sinceridade dele, porque Até aí tudo bem. até aí tudo bem. Agora, falar Que existe jogador ruim. exato, existe. Só que generalizar, sabe, fica quase uma questão de xenofobia, cara, pra mim. Sabe, 9 gringos. Por que os 9 gringos, um é pior que o outro? Entendeu? Eu imagino que ele não pensou nisso. Mas muita gente, a discussão entrou até nesse nível nas redes sociais. Ele tá fechando o mercado para os gringos, para brasileiro. Mas Não é isso. Mas não vai obter sucesso porque acho que a opinião pública ficou contra ele. Pois é. Assim, Rapidinho, é porque o antes de tudo era que ele tava falando dos treinadores, não era nem de jogadores, ele colocou o jogador no meio. A discussão era sobre os treinadores. mas ele pensa sobre isso. Ele Não, pensa sobre os jogadores isso. Não, ele Sim. falou isso. É. Sim, mas a discussão antes era sobre treinadores. Aí ele foi lá e falou sobre jogadores. É porque, sinceramente, o Miller é muito rancoroso, cara. Ele, tipo, é com tudo, não é só com... Eu não acho que nem é xenofobia, tá? Eu acho que é com tudo. Os jogadores de antigamente... Ele é amargo, né? Os jogadores antigamente, eles veem um privilégio que tem hoje, porque hoje, vamos ser bem sinceros, é muito mais privilegiado do que antigamente. Acho que ele sente um rancor, porque pode ser que ele tecnicamente seja melhor do que os jogadores de hoje em dia, e parece que hoje o futebol entrega mais do que entregou pra ele na época dele. Pode ser. Entrega no sentido de Financeiro, dinheiro, financeiro, tudo. de Ganhos. status. Vocês falaram de 400 pessoas no estádio, hoje em dia, com os pés de rato, vai 30 mil. Ah, mas na moral, com todo respeito ao Miller aí, craque de bola, grande jogador do São Paulo, do futebol brasileiro. Meu ídolo. Ah, mas na moral, velho, é que assim, é complicado a gente ficar também dando opinião em cima da opinião dos outros. Acho que cada um pode ter a sua opinião, afinal de contas, aí a gente vive numa democracia, mas ele colocar todos os gringos do São Paulo no mesmo contexto ali é um absurdo. Eu acho que ele se referir, por exemplo, ao Cédric Soares, ok. Agora o Arboleda, que tem uma história no São Paulo, voltou a ser o melhor zagueiro do São Paulo, na minha opinião, até mais que o Alan Franco, que até então, pra mim, tava sendo o melhor zagueiro do São Paulo. Eu acho que o Ferrarese também, um outro ótimo zagueiro. Bobadilha tá ganhando espaço. O Caleri, que foi protagonista na Copa do Brasil, na conquista em 2023, não tava vivendo uma grande fase, um grande momento. O Tapia mas também é um tem gênio. Tapia que chegou agora aí, tem tudo pra ser o novo filho do vento, né, Sombra? Você O Euler. Mas, enfim, eu acho que o Miller pisou na bola aí, acho que desnecessária essa declaração e pelo jeito aí o Arboleda comprou a treta, postou até uma foto dele com os gringos do São Paulo ali na sua rede social, falando de... Chamou de palhaço. Exato, eu não queria usar o termo, Naquele mas naquele contexto, por exemplo, se eu sou... A gente é amigo, se eu chamo você de palhaço... É, brincadeira. É zoeira, brincadeira. Agora, do jeito Agora o que- Arboleda chamar o Miller de palhaço... assim, o Miller não exagerou, foi mal. Sim. Agora o Miller é um jogador, é um ex-jogador muito respeitado no São Paulo, dentro do São Paulo. É um dos maiores ídolos. É um dos dessa- Não, é maiores ídolos. respeitado, É. mas ali, quem manda no São Paulo também vai ver. O Miller falou merda. É, sim. E aí outra coisa, ele falou, o Arboleda não citou o Miller. Deu o recado nas entrelinhas, né? Ah, mas citou, Ok, citou tá tu a não nominado. frase sabe do- pra quem foi. Não tá Tu nominado. não sabe. Mas é o famoso. Ah, vestiu a carapuça? Então é o pode- famoso vestiu a carapuça. Pode pôr, né? Não é? Sim. No final tudo acaba em resenha, né, Marcão? Aquela garrafa de uísque lá pros dois tá tudo Tá certo. bom, né? Tá tudo certo. Resolve com o iscão lá do Opa, Arboleda, aquele né? cowboy, né? Tem mais superchat, Vamos Sombra. lá, o Bruno Santos. Estou 100% com o Crespo, porém, início do técnico anterior foi tão bom quanto. E Libertadores nos 2 anos invicto. Vamos com calma, empolgação com todos à disposição. Elenco é nota no máximo 7 ou 8. Porra, se for 7. 8. Porra! Se for 8, No máximo. eu tô indo já comemorar na Paulista. Eu antes acho de que é um vocês. elenco nota 6,5 e você já tá dando 7 ou 8. Você, Tá bom. você que tá empolgado ali. É, calma, elenco nota 8. Oi, só pra contextualizar isso, Tá Sombra, bom, quando, Bruno, quando ele obrigado. cita o começo bom do Zubeldia, vamos só lembrar de um detalhe, tá? O Zubeldia, ele pega um time pronto ali do Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, talvez por isso ele tenha conseguido esse mérito aí de ter conseguido segurar o carro numa reta ali, só ter acelerado. E veio com um doping psicológico até da conquista lá do título sobre o Palmeiras naquele jogo, né? Sim, a Supercopa Rei. É. E outra coisa, né, Sombra? Então, quando ele teve que começar a fazer mudanças por uma questão de lesão, quando ele teve que começar a fazer escolhas ali, que ele começou a improvisar, ali ele se perdeu e mostrou a real capacidade ou incapacidade dele como treinador. Então, comparar o começo do Crespo, que pegou um time, um arremedo de time todo destruído, desgastado psicologicamente, comparar esse começo do Crespo com o começo do Zubeldia, mas na minha opinião, aí você Eu vou falar Ele tá comparações comparando erradas. em números, né? Ah, mas o contexto é completamente Exato. Eu diferente. entendi Exato. bem. Eu entendi bem. o recado. Zubel louca. Vou te falar uma coisa, se o São Paulo for eliminado quinta-feira, Já não tô começa. nem aí. Eu não tô nem aí. O cara tá fazendo um bom trabalho, tô nem aí. Não, eu tô aí sim, porque o São Paulo perde dinheiro, mas não é o Crespo. Ah, falou agora o diretor financeiro. Ah, lógico. Agora Nós estamos precisando de desceu dinheiro, o diretor financeiro. Depois vai querer contratar como? Precisa de grana, E se mano. entrar dinheiro, vai contratar ninguém Mas também. não vai ser eliminado Não na vai. quarta-feira, gente. Pelo Não amor vai, de não Deus. vai.